Indie Lisboa Directors Talks é uma conversa sobre cinema entre a nossa equipa e cineastas presentes no festival. Descobre mais sobre os nossos filmes e acompanha-nos em indielisboa.com. Olá, obrigada por estarem aqui, bem-vindas, bem-vindos. Hoje é a segunda conversa dos Directors Talk deste ano do Indie Lisboa. Hoje vou estar à conversa com a Marta Sousa Ribeiro, que tem a sua primeira longa-metragem, que é o Simão Chama, que destes filmes foi o que já estreou no dia 26 na Competição Nacional de Longas e vai ter a sua segunda sessão no dia 1 de setembro às 22 no Cinema Ideal. O Gonçalo, também com a sua primeira longa, que é o Granary Squares, que também faz parte da competição de longas, e vai estrear hoje, dia 29 de agosto, às 19 no Cinema São Jorge, e vai ter a segunda sessão dia 1 de setembro, às 18h45 no Cinema São Jorge também. A curta-metragem da Tomás Paula Marques, O Cabra Cega, que também vai estrear hoje, dia 29, às 21h45 no São Jorge, e tem a sua segunda sessão dia 2 de setembro, às 21h45 no São Jorge também. Estou a dizer isto porque isto está a ser gravado para as pessoas que estiverem interessadas, e como apenas o filme da Marta estreou aqui nesta conversa, ia começar por pedir a cada uma de vocês que fizesse uma pequena introdução aos vossos filmes. Pode ser uma coisa muito breve, uma sinopse, para depois começarmos a conversar de uma forma mais aberta. Queres começar, Gonçalo? Ai, desculpa. Então, o Granary Squares é um filme que eu fiz ainda, gravei e editei na sua maioria enquanto estudante, no curso que estava agora a falar convosco, ou seja, estava a fazer um curso de Belas Artes em Londres e estava ainda na altura muito na minha cabeça a ideia do que é que seria fazer cinema fora de um curso de cinema, e nesse período estava a encontrar muito aquilo que eu acho que na tradução para português seria cinema estruturalista. Pessoas como o Hollis Frampton, o Michael Snow, a Liz Rhodes, e aquilo que os cineastas estruturalistas faziam nos anos 60, 70, 80, etc., era muito endereçar diretamente o material do objeto fílmico, ou seja, no caso do analógico, haviam experiências de literalmente tocar no filme, rasgar o filme, fazer coisas à matéria do filme para de alguma maneira revelar a ilusão da imagem em movimento. E a ideia de como é que eu faria isso no digital foi muito a raiz do Granary Squares, em parte. Essa é uma das trajetórias. A outra era o que é que eu fazia com tipo o meu contexto imediato. A praça, a Granary Squares é o plural do nome da praça, Granary Square, que ficava em frente à minha universidade, e portanto era um espaço que eu passava todos os dias, e o filme tenta, acho eu, pensar como é que se faz um documento daquela praça e sem que eu esteja muito subjetivamente presente no filme, de alguma maneira. É um único plano de sequência, em que eu disse rec e a câmera disse corta até o disco encher, e depois em edição tinha uma outra condição, que era ir dos 9 milhões de pixels originais até que ficasse só uma cor no ecrã. E pronto, essa é a forma mais simples de descrever o que é que se passa no filme, sem entrar depois nas minudezas do que eu faço nesse intervalo de coisas. Acho que é isso. Ok. Ok. Não, foi um filme que pronto, se calhar é a minha forma de explicar, que começou, por acaso, na altura em que eu comecei a estudar Sociologia, e teve a ver também com a questão de eu começar a ver à minha volta, e principalmente várias conversas que eu tive com a minha irmã, porque o filme tem muito baseado a relação entre mim e a minha irmã, sobre a forma como o neoliberalismo e o capitalismo se começou a apropriar dos feminismos, e como de repente há um certo grupo de pessoas que começam a ver o feminismo como algo que se pode, como uma luta que se pode fazer apenas diariamente com um gesto em específico,
e como se tudo pudesse ser feito através de ganharmos força ou de ganharmos poder as minorias ou outro tipo de pessoas dissidentes. E então o filme é um bocado uma trajetória de uma rapariga no momento em que ela percebe que afinal as coisas não são tão simples, em que percebe que se calhar ela ter certas ferramentas de defesa ou ter certas... que a resistência existe em várias formas, e o filme é um bocado a relação entre dois irmãos e irmãs e como é que esta rapariga explora essas e percebe as diferentes formas de resistência que existem. E depois tem um bocado um twist, ter uma relação com o que é que outros antepassados ou o que é que no passado, como é que essa resistência, essa luta pode ter sido feita ou como é que ela falhou. E pronto, acho que se calhar foi um bocado mais conceitualmente do que descrever exatamente o que acontece narrativamente, claro. Mas também acho que depois narrativamente revelava, não sei. E já vamos com mais pormenor algumas questões sobre o filme. Marta? Então, eu acho que é o meu filme, se calhar comparado com o vosso, se calhar é mais simples em termos de... Não quero usar a palavra básica, mas posso utilizar em termos narrativos. É assim uma abordagem que foi uma proposta de falar sobre a adolescência e sobre um mundo que para mim era muito banal, e portanto essa definição do que é a banalização da violência, que é um título da Hannah Arendt, de um livro que eu acho super interessante, que é o que é que nós assumimos como normal nas nossas vidas, especialmente na vida familiar, e que não temos distância suficiente para entender alguma dessa violência que todos nós fazemos. E foi um bocadinho essa a premissa, e foi um filme que em termos de produção teve as suas aventuras, porque nós começámos em 2014 e por questões de orçamento e também por questões de guião e de possibilidades de fazer as coisas, o filme foi-se adiando e foi alterando e foi amadurecendo ao longo de 5 anos e acabou num filme completamente diferente. E pronto, é isso, é a história do miúdo, do Simon, que passa pelo divórcio dos pais e ao mesmo tempo a acabar a escola, 12º ano, e pronto, está ali a passar por uma fase que todos nós dizemos que é a fase da adolescência, e por isso banalizamos, e que é uma das fases mais agressivas, acho eu, da nossa vida e ao mesmo tempo importantes. E é isso. Ao pensar estes filmes em conjunto, é obviamente desafiante arranjar elementos comuns, porque eles são muito diferentes, têm ritmos diferentes, mas ao pensá-los em conjunto acabou por surgir um pouco um elemento comum, que é uma relação de cada filme com um espaço adjacente que pode não ser tão visível em alguns filmes, mais em outros, mas que é a relação com o espaço de uma grande cidade, no caso do Gonçalo, Londres, no caso da Tomás e da Marta, Lisboa. E em alguns dos vossos filmes este vínculo ou relação é mais evidente, como o Granary Squares ou o Simon, e no Cabra Cega existe uma relação se calhar mais celeste ou mais incorpórea com a cidade, que eu acho que também é interessante exatamente por ser dessa forma e não ter se calhar referentes visuais tão fortes como os outros filmes, mas já vou explicar melhor o que é que eu quero dizer com isso. E ao tocar neste tema do espaço, eu gostava de começar pelo Granary Squares. E saber, pronto, tu já fizeste uma introdução ao teu filme, e deu para entender as tuas intenções embrionárias em relação a ele, mas eu gostava de saber se para praticares este estudo estruturalista ou esta observação estruturalista, se tu tinhas este desejo e esta praça no King's Cross acabou por ser um meio para o fazeres, ou se tu tinhas este desejo e encontraste esta praça e no fundo
abordares um bocadinho com mais detalhe estes passos em relação ao projeto e a escolha. Sim. A escolha do espaço estava igualmente na gênese do filme, a par daquela questão de pensar na forma de um filme. Porquê? Porque estava em frente da universidade, por isso era um espaço que eu habitava quase todos os dias, e porque, principalmente no primeiro ano que eu tive na universidade, fui tentando perceber como é que aquela praça passou a existir, porque é uma praça muito recente. Aliás, todo aquele distrito de King's Cross foi recentemente remodelado, é dos maiores projetos de urban redevelopment que eu creio que existe neste momento na Europa, e portanto tem um aspecto muito alienígena e tem uma presença muito forte lá está, dos detentores da praça, daqueles que estão a tentar vender casas na praça, alugar casas na praça, alugar espaço comercial na praça. E em 2015, quando eu filmei, a praça estava concluída e era um ponto de encontro entre os diversos edifícios que estavam a ser desenvolvidos na praça ainda, nessa altura, sejam eles restaurantes, pubs, etc. E o facto da praça, com o tempo em que eu lá estive, ser palco de demografias diferentes, de tipos de pessoas diferentes, e ainda assim parecer sempre um ovni naquela, sei lá, no contexto mais largo de Londres, pareceu-me o suficiente para tentar perceber de que maneira é que eu poderia tentar documentar uma praça com a mesma distância. E daí a ideia de filmar estranhos com uma distância de segurança específica, ou seja, era importante que, apesar do filme entrar muito, muito adentro das pessoas que passam no ecrã, digamos assim, nunca é detectável exatamente as feições de cada pessoa. As identidades. Exatamente, as identidades de cada pessoa. E pronto, acho que isso responde um bocadinho à tua questão, no sentido em que sim, interessava-me olhar para a praça em específico, aquela praça em específico, pelas suas características, ou seja, a relação entre os seus proprietários privados e os acordos que estavam a ser feitos com o council local, ou seja, o distrito, o borough, não sei como traduzir da melhor maneira, e essa sinergia entre o público e o privado era suficiente para tentar perceber como é que eu registava algo daquela magnitude, porque a praça tem uma dimensão muito aquela pelo menos tem uma dimensão muito de um espaço abstrato, um xadrez qualquer com fontes hipnotizantes, que é uma perfeição estranha, uma perfeição estranhíssima, e uma perfeição muito, com uma manicure muito, muito particular, ou seja, bancos que são impossíveis de te deitares por razões que são familiares a qualquer pessoa que perceba de arquitetura urbana, para impedir que pessoas durmam nesses bancos, né? E toda essa fineza, essa sofisticação de desenho urbano tem uma violência lá também. E eu queria que o filme falasse disso só pela sua forma, de alguma maneira. E pronto, e é isso que eu tentei fazer. Ou espero ter conseguido fazer. Sim. Eu gostava de falar disto um bocadinho mais à frente, mas por outro lado, tu dentro desse alien que já é adjacente às imagens, tu, não sei se voluntariamente ou involuntariamente, acabas por dar um bocado o teu toque humano ao seguires as personagens, ao escolheres criar janelas desta para aquela pessoa. E pronto, e aí acho que se quebra a proposta inicial de isto é intocável ou isto é completamente estranho. Pelo menos foi o que eu senti. Eu espero que sim, pelo menos. Eu espero que aquilo que eu faço sobre estas condições iniciais seja para mim, o filme interessa muito como uma espécie de proposta em que tudo o que é enquadrado e reenquadrado naquele plano que eu vou alterando está implicado um no outro, ou seja, uma coisa está implicada na próxima. E claro que o processo de edição foi muito longo, porque foi mais esse o processo de realização do que a rodagem em si. E eu quis ter em atenção, obviamente,
as cenas da praça de alguma maneira e tentar sim humanizar as cenas que eu capturei de uma maneira registrei de uma maneira Já agora, fortuita. como é que tu conseguiste estas imagens? Com quem é que... Ou seja, isto é uma câmara de vigilância na praça? Não é uma câmara de vigilância. Não é? Não, por isso é difícil dar uma sinopse deste filme, mas é por isso que eu digo sempre que é uma câmara de vigilância arbitrária. Porque Não, tudo bem. Não, é uma Sony FS7, uma coisa do género, FS7 acho eu, com um back 4K. Tipo, essa é a câmara. E eu simplesmente levei-a ao ponto mais alto que eu conseguia para dentro do simular edifício, esta experiência. para simular esse ponto de vista, digamos assim, esse ponto de ponto de vista, sim. Esse ponto de vantagem sobre a praça. Vantage point, era isso que eu queria dizer, mas não funciona. Ainda sobre o espaço, a cidade no Simon existe uma experiência completamente diferente da que estamos aqui a falar. E apesar, estou-me a focar mais no espaço de Lisboa, mas podemos falar de vários tipos de espaço. E apesar de não filmar a totalidade do filme em Lisboa, o filme gira muito à volta do desejo de se querer estar onde não se está, de querer se ir onde não se pode ir, que acho que é muito um lugar que é um lugar comum, ou um rito de passagem que é muito comum na adolescência. E especialmente a pessoas que não crescem na cidade grande ou não crescem na capital e que acho que sentem muito esta coisa. Portanto, neste caso, Lisboa funciona um bocado como um espaço de escapismo, ou como um lugar um pouco mais atingível para o Simon e para o amigo, por exemplo, em comparação a este sonho de ir para os Estados Unidos, que fica sempre naquele plano do irreal, do inatingível. E pronto, eu gostava um bocadinho que falasses nessa relação dos personagens com o espaço, não necessariamente só Lisboa, mas as cidades grandes e se calhar a cidade mais pequena onde ele cresce. E no fundo também, se quiseres abordar os primeiros passos que tiveste para este filme, e deixo a teu critério. Gostei da tua introdução, muito fixe. Às vezes nem tinha pensado nisso assim. É assim, este filme, isto se calhar um bocado não é assim tão interessante, mas é muito experiências próprias, não necessariamente iguais às do filme, mas pronto, tu vais buscar às vezes aquilo que tu conheces para falar sobre isso, porque estás mais à vontade. E pronto, e essa ideia de querer estar onde não estás, como tu disseste, é uma coisa muito normal na adolescência. Eu tive isso imenso, porque eu cresci em Oeiras e depois fui para o meio dos montes por volta dos 10, 11 anos. E então nem era carne, nem era peixe, porque eu não me sentia bem na cidade, não me sentia parte da cidade, nem me sentia parte lá daquela zona. E então estava sempre um bocado a tentar perceber o que é que fazia sentido. E então sim, acho que esse desejo também da cidade, eu queria quase uma espécie de uma utopia, de uma imagem que não existe do que é a cidade. E então fazia tipo às vezes viagens sozinha para a cidade só para andar por aí. E então era um bocadinho essa ideia que eu acho que acontece bué. Nos meus amigos não acontecia tanto, assim, eu mais em grupo, era uma cena mais de social, mas eu acho que há montes de malta a fazer isso, de pronto, ir para a cidade, tentar descobrir-se um bocadinho também dele próprio, essa ideia de confrontação do que é que tu achas que a cidade é versus o que é que realmente é. E com o Simon, sim, foi um bocadinho também essa ideia de tentar passar esse pseudo-escapismo, sendo que pronto, havia muito mais ideias que depois acabaram por não conseguir fazer parte do filme, mas essa ideia da cidade estava muito mais presente
em montagens anteriores Ok. que eu tive que tirar por causa do ritmo. Mas está lá a ideia. Ainda bem, ainda bem que fez isso, mas sim, havia muito mais ideias de ele caminhar pela cidade, uma ideia, a cena da mão também no início, eu tinha imagens também dele com a mão tipo numa cidade, e não se percebe tanto, aquelas imagens não estão tipo o que eu gostava, isto não devia estar a ser filmado. mas sim, era muito mais presente e pronto, acho que vem assim, vem de uma coisa muito pessoal, uma experiência muito pessoal, mas não sei, em relação aos filmes também, essa confrontação com o filme que ele vê, com os filmes que ele vê, que são cidades que não é Lisboa, como é óbvio, não é? E então de repente Lisboa já parece ok, porque é muito intermédio. Mas dirias que os primeiros, o teu interesse em fazer este filme foi mesmo estas experiências pessoais, autobiográficas de ti na tua adolescência, ou foi mais quando conheceste o Simon, se o conheceste já tinhas a ideia de quereres fazer este filme? Eu acho que foi muito esta ideia de o que eu queria, eu lembro-me bem, o que eu queria era conseguir ter uma distância para entender o que é que tinha acabado de acontecer naqueles últimos 6 anos, estás a ver? Tipo, tu cresces, achas que sabes quem tu és, achas que sabes o que é que gostas e de repente então, ok, vamos começar a pensar sobre isto. E então acho que essa reflexão eu não sabia que ia ser tão interessante, porque o filme efetivamente foi um elemento catártico, não é? É que eu acho que normalmente é quando tu tens uma ideia muito específica e depois de repente, não era isto que eu queria, ou era uma coisa completamente diferente. Mas sim, para mim teve esse elemento catártico que foi super interessante, porque lá está, tipo, basicamente pegas em atores, fazer de situações que são situações já subjetivas por si, porque são na tua memória, que é altamente subjetiva emocionalmente, e portanto nem sequer as coisas foram assim, mas na tua cabeça foram, então tu tens que meter os atores a fazer aquilo para depois entenderes, que engraçado, não me tinha percebido que isto era tão assim, ou que eu fiz isto, mas nem sequer, ou melhor, até agora eu entendo porque é que a outra pessoa reagiu assim, porque claramente esta atitude é uma atitude um puto irritante. Estás a ver? Então essa distância... Então foste percebendo essa distância quando ensaiavas, por exemplo, com o Simon, ou quando fazias certas cenas, é isso? Sim, mas foi mesmo mais no fim, tipo, quando eu vi mesmo o filme, porque o filme teve um processo de montagem super longo. Mas o fim de todos os anos, dizes? Sim, foi também no fim, tipo agora, tipo o ano passado é que eu consegui ter essa distância, mas fui tendo ao longo do processo, e o próprio Simon a crescer, porque foi super interessante, porque pronto, eles cresceram, como é óbvio, estes anos, só que o miúdo de 12 anos tu vês a crescer-se. E vês na imagem, tanto que eu não vejo, as pessoas dizem, vês o Simon a crescer no filme, eu não vejo nada disso, porque para mim ele está sempre igual, porque eu estou habituada a ele, mas eu acho muito interessante, ou seja, isto para dizer também que não, aquela ideia de boyhood, de filme ser uma tentativa de boyhood, tipo, nunca na vida me passou pela cabeça, porque eu queria fazer isto há um ano, portanto, por amor de Deus, quer dizer, não tenho orçamento para isso, mas aconteceu e... Foi uma longa-metragem acidental? Foi acidental, totalmente acidental, mas essa ideia do Simon, eu própria e o Simon irmos crescendo no filme, e o Miguel também, e a mudança de atitude para com o projeto. Ele no início era um miúdo que estava mais perdido e que, pronto, fazia o filme porque eu o convidei, e ele ficou meio decidido com a ideia, mas estava assim meio tímido, e às tantas eu noto que ele muda a atitude dele, e ele próprio, nós falamos, e ele diz-me, eu decidi que quero ser ator. Pronto, estas coisas são super interessantes, porque obviamente isto não está no filme, mas ao mesmo tempo mudou a maneira dele fazer o filme. Isto foi no último ano que filmámos, no penúltimo, 2017, e foi quando eu tive as melhores cenas, e faz sentido também com a personagem, portanto fez tudo sentido, foi bem engraçado. E ele quando se vê, ele já deve ter visto o filme em tela? Sim, ele esteve lá. Ele vê essa personagem, ou... Consegue ver essa personagem, ou ainda se vê ele próprio? Eu não sei. Não consigo perceber ainda. Eu acho que ele, não sei se ainda já tem distância suficiente, porque ele está a passar pela adolescência, portanto não só está a fazer um filme sobre isso, como está a passar por isso. Eu acho que se calhar só daqui a uns anos, isso estou a dizer, que sou a pseudo-mãe dele, mas sim, não sei. Já continuamos a falar sobre o Simon. Bem, a relação... Para de rir. A relação da cidade, que se calhar
não sei se é tão relevante para ti, mas deixa ao teu critério também falar sobre isso. Com a cidade de Lisboa, a meu ver, é mais celeste no sentido em que pronto, lá está, esta coisa que eu estava a dizer de não existem referências visuais tão marcantes da cidade de Lisboa, mas por termos uma ideia narrativa introduzida por este mito ou não, ou esta história de que existe uma assombração em Lisboa de uma pastora que foi assassinada na altura da Inquisição. E eu gostava muito que falasses dessa ideia de usar estas figuras vistas como desviantes na altura da Inquisição para como introdução ao desejo de resistência, como estavas a falar na introdução do teu filme, neste desejo de resistência no contemporâneo destas personagens, da Gabi e do irmão. E se achares pertinente, falares também do espaço de Lisboa como uma escolha ou como uma casualidade. Ok. Então, ou seja, eu acho que a cidade não existe de forma física e clara, no sentido em que não há um reconhecimento. Na verdade até pode haver, porque eu li um bairro especificamente que é, quem conhece Alvalade reconhece aquela zona, mas não, ou seja, não é propriamente, não há uma intenção de dizer estamos em Lisboa, não sei o que, é só no momento de facto em que surge essa narrativa que é muito claro que estamos a falar de Lisboa. Mas acho que a construção de Lisboa, eu acho que eu a fiz muito naturalmente no filme e na forma como as personagens se manifestam, e isso pode ir desde o facto de eu ter pensado muito sobre as bolhas que se criam, tipo quase como subculturas que existem, tipo LGBT, ou o pessoal se calhar tipo os chamados badges, não é? Por falta de melhor termo. Não, como dizem no filme, por isso é que também, pronto. Ou seja, todas essas subculturas fazem parte de uma dinâmica de uma cidade em particular que... Exato, que não poderia ser, se calhar, noutro sítio. Quer dizer, poderia, podia mas... ser. Eu, por exemplo, vejo com paralelo com o Porto, porque eu sou do Porto e, de facto, há várias relações que se mantêm no Porto e em Lisboa que são muito semelhantes, apesar de geograficamente depois se distribuírem de formas muito diferentes. Mas quando eu vim para Lisboa, essas associações entre Porto e Lisboa naturalmente também surgiam quando eu vim para cá, e portanto fazer o filme cá e pensar que estou a fazer o filme aqui com personagens daqui era muito natural, porque era quase como um... Ou seja, eu quando fui conhecendo a própria cidade fui também tomando-a como minha, e através também desses paralelos que eu fazia com a minha anterior cidade, pronto. Mas eu acho que o filme, acho que nesse sentido a cidade existe em primeiro lugar através dessa construção de talvez dessas bolhas. Aliás, eu acho que o filme também tem a ver com um certo privilégio que a Gabi tem por se calhar não ter contacta com opressões, claramente no seu dia, mas diferentes do que o seu irmão, por exemplo, se calhar, e portanto isso também demonstra um bocado essa ideia de como é que nós muito facilmente em Lisboa, que é uma coisa por acaso que eu sinto mais do que no Porto, como uma espécie de um fechar, existem mais bolhas, tipo aqui eu sinto que é mais difícil de grupos muito diferentes se darem no seu dia-a-dia, parece-me, se calhar não faz sentido, mas no meu dia, desde que vim para cá, que sinto um bocado isso. Isto é uma conversa, portanto vocês podem saltar sempre. Acho. Pronto, também é uma cidade um bocado maior, tem muito mais influência, ou seja, há muito mais tempo que tem mais imigração, portanto também essas coisas também obviamente mudam um bocado as dinâmicas entre os sítios por ter mais pequeno. Pronto. Mas depois existe outra questão, que é a ideia de procurar uma espécie de história da cidade que não é a história hegemónica, e portanto a ideia de procurar quais são os correspondentes e quais são os antepassados destes corpos que existem hoje no presente, e que se calhar a história delas não foi contada até agora, e portanto também é a cidade, ou seja, a cidade entra se calhar um bocado de forma mais evidente no filme, no momento em que há essa necessidade de procurar esses corpos, e portanto ele é feito através do que existe inscrito na história da cidade, que é, por exemplo, a violência que foi a Inquisição em Lisboa, como foi em outras cidades do país, mas neste caso em Lisboa especificamente.
É claro que depois a história em si é uma ficção, mas tem como base uma investigação que na altura eu já comecei a fazer. Agora, entretanto, os meus próximos projetos têm a ver com isso de uma forma muito mais concreta e precisa, mas nessa altura em que estava a fazer esse filme foi mesmo no início estava a fazer uma investigação sobre vários julgamentos da Inquisição e, portanto, como foi mesmo no início, eu usei a ficção um bocadinho mais a meu favor, exatamente também pelo desconhecimento que eu tinha, mas que hoje continua a fazer todo sentido, na verdade. Quando eu vejo o filme, essa ficção encaixa em muitas das coisas que eu leio agora, e pronto, isso faz parte da história da cidade, e o objetivo também era um bocado, ou seja, acho que a cidade vem um bocado por aí, pela necessidade de uma história que não existe bem da cidade, mas que há um exercício de tentar fazer. Pronto, como sabes, eu já estou a par deste filme há algum tempo, e tinha ideia que esta parte mais a parte pagã que entra e que existe uma combinação com o plot dos irmãos tinha sido uma construção mais recente, pronto, não tão recente porque já estás a fazer o filme há algum tempo, mas e que no início se tratava mais sobre a relação dos irmãos, ou esta questão de opressão através do bullying ou através de outras coisas, mas pronto, dizes que esteve mesmo no facto, início do filme. Eu quando digo o início do filme, ou seja, quando eu digo o filme é porque pronto, o filme acabou por demorar muito tempo a ser feito. Ele foi filmado em 2019, mas ele antes disso já estava a ser escrito há muito tempo, e portanto ele foi mudando muito ao longo da sua feitura. Portanto é um bocado difícil dizer que quando eu fiz o filme, porque quando eu fiz o filme é tipo, para mim foram 4 anos ou 3 anos que estamos nisto, apesar de ser uma curta, foi muito tempo. E agora com o próprio Covid, tipo, a montagem chegou a mudou muito, portanto sim, na montagem surgiram muitas coisas, inclusivamente essa história. A história que aparece no final é de facto o elemento narrativo forte mais recente que acabou no por projeto. Dominar quase, eu sinto, o filme. Com certeza, mas ou seja... Também, desculpa interromper-te, porque sinto que é uma temática que também está a ficar cada vez mais presente nos teus projetos presentes e futuros, e sim, é isso, sinto que dominou o filme. Sim, com certeza. Por causa disso. Porque já existia, no próprio argumento, alguma coisa inexplicável, e a ideia de possessão e a ideia de contactar com outro lado que não o físico já era algo que existia no filme. Ou seja, já havia alguma coisa a assombrar aquelas personagens, e a própria personagem... no seu exercício de clarificação de dúvidas, sim, a Gabi, ou seja, quando a Gabi vai ao longo do filme mais para o fim, apercebendo-se, pronto, também isto é muito mais simples que isto, se calhar estou a complicar muito, mas o filme é muito mais simples que isto, mas a verdade é que pelo menos no meu processo de montagem, quando estivemos a montar, é que se calhar estas questões surgiram e são mais claras, mas no momento em que ela vai percebendo melhor as questões da resistência e tudo, também é um momento em que percebemos, ou seja, o corpo dela é possuído durante o filme, o corpo dela do irmão, digamos, pode ser lido de muitas formas, mas eu vejo dessa forma, e essa possessão nós nunca percebemos o que é que realmente era, e de repente entendemos porque é que era, basicamente. Ou seja, existia como alguma coisa que estava a tentar dizer alguma coisa, ou seja, alguém estava a usar o corpo deles quase de alguma forma, não sei exatamente como, e de repente começou a ficar cada vez mais claro. Portanto foi quase... Normalmente eu antes tinha razões mais conceituais para eles estarem sonâmbulos, digamos, porque eles estão sonâmbulos, agora estão obviamente possuídos, mas esse sonambulismo por si só já estava a tentar dizer alguma coisa, mas é mais abstrato. Uma coisa que se calhar não sei se muitas pessoas concordam é que eles funcionam um pouco como um espelho um do outro. Eu sinto a Gabi e o irmão, e eu queria perguntar-te, se calhar mais daqui a bocado, sobre a influência que escreveres com a tua irmã e pronto, com o Rodrigo, vai para aí, com o Marcelo, tiveram nestas ideias, mas se calhar já falamos sobre isso. Não me vou esquecer. Sobre personagens que não são bem personagens, no teu filme, pronto, não temos personagens no sentido mais convencional, mas temos, como estávamos a falar um bocadinho há bocado, temos peões que
se acabam por tornar personagens pela construção que tu fazes com a materialidade do filme, e sinto que também entra aí o estruturalismo dessa forma. Da mesma forma que os peões se tornam personagens, a praça também se torna uma espécie de palco, eu acho. E, portanto, estes movimentos que nos pareciam mundanos, ou que nos pareciam, se calhar, mais simples, tornam-se performativos. Não performativos, mas acho que existe uma ilusão de performatividade nesses movimentos, e o teu instrumento mais útil para fazeres isso é através dos zooms, das panorâmicas que tu crias, e crias estas pequenas narrativas, como estava a dizer há bocado, dentro desta coisa que era muito fria. E se calhar gostava de saber um bocadinho mais sobre este processo de pós-observação, depois deste grande plano geral, em que estás com o material e fazes esta construção sozinho, ou não sei se montaste sozinho ou com alguém. Eu fiz tudo sozinho quase. A única pessoa que entrou no filme foi mesmo o Rafael Cardoso, para me ajudar a passar o som para 5.1 agora em julho. De resto fui eu que fiz. Portanto, a pergunta tinha a ver com esta ideia de performatividade. Portanto, que existe uma ambiguidade entre o que é acidental e o que não é acidental no pós-observacional da montagem, e eu acho isso muito interessante, e gostava de saber como é que essa construção foi para ti também. Sim, eu acho que em termos do que é performativo, eu parto do princípio que performance é uma presença constante. Todos estamos envolvidos em algum tipo de performance em todos os contextos da nossa vida. A única decisão importante aqui é precisamente o facto de não haver da minha parte nenhum tipo de direção quanto a esses gestos e essas relações que se passam na praça. Eu creio que, por não ter o desafio à nascença, digamos assim, era precisamente eu deparar-me com um material inteiramente eventual para mim. No momento da rodagem eu não estava sequer a prestar atenção ao que estava a filmar a câmara. Foi tudo um processo de pós-observação, quase como disseste. Ou então a observação aconteceu depois do documento estar criado. E eu não sei exatamente como responder, a não ser que eu passei muito tempo a ver o plano inteiro e a tentar estabelecer ligações existentes entre as personagens, ou seja, ligações claras, pessoas que se cumprimentem, pessoas que estejam a ter uma conversa. Pois, a minha pergunta, ou a minha curiosidade, acho que vai um bocadinho mais nessa direção, de entender o que é que neste pós-observação tu entendeste quais é que eram as tuas intenções ao criar essas ligações e de acordo com aquilo com o material que tu tinhas. Sim, lá está, eu não parti com nenhuma intenção específica. Eu sabia que queria manter a integridade de algumas cenas, mas eu estava ainda assim, como disse no início, estava circunscrito pelas condições que me pus a mim mesmo, ou seja, o filme vai se tornando mais e mais abstrato visualmente, e em virtude disso torna-se praticamente impossível a certa altura de ser como é que eu ia dizer, relações figurativas, digamos assim, entre os elementos. Mas eu tinha sempre em meu auxílio o material original, digamos assim, num segundo ecrã, e portanto eu poderia, como tu farias, sei lá, quando estás a focar num certo ponto da imagem, eu poderia reenquadrar e perceber onde essas coisas iriam situar. Mas não havia nenhum, se é mais ou menos isso que estás a dizer, não havia nenhum tipo de arco que eu estava a tentar construir entre estas tais cenas que foram aparecendo na praça. O que eu fiz foi, lá está, digerir aquele material e perceber que cenas ali é que estavam a tomar conta da praça, porque para mim era muito isso, o próprio exercício de fazer o filme era uma forma de reclamar a praça como algo que eu próprio possa dizer que possa tomar como meu, de algum modo, mas meu nesta implicação com todas estas outras figuras. O que eu acho que se tornou muito curioso e se calhar responde de alguma maneira ao desafio
ou à questão, é momentos em que figuras que se tornam discerníveis, digamos assim, em certos momentos do filme, parecem reaparecer noutros momentos do filme, mas não são elas. E isso para mim foi o mais interessante do filme, ou seja, precisamente por causa dessa abstração progressiva, a certa altura parece, e vai parecer a quem vir o filme, que reaparece uma personagem ou outra, uma pessoa ou outra, e na verdade não são as mesmas. É simplesmente virtude da imagem naquele momento. E portanto, para mim era mais importante do que criar momentos de individuação, digamos assim, ou subjetivação, era criar uma implicação constante destas figuras naquele tabuleiro momentâneo, digamos assim, Sim. naquele pedaço de tempo Sim, que todas elas partilharam. Gostei muito da palavra que usaste há bocado para descrever a praça, que é tipo uma manicure de arquitetura. Sim, de arquitetura urbana. Mas acho super curioso, e isto acho que me senti mais na segunda visualização do filme, sentir que há momentos que são mais mundanos, que estou a observar uma pessoa a fazer uma coisa, mas depois existe humor noutra ação qualquer, mas que também é reforçada por um movimento de câmara que a acompanhas e de repente a corrida desta pessoa vai nos levar a outra, como se fosse tipo um jogo que liga todas estas personagens neste espaço. E Sim. Não sei se viste isto um bocadinho como um jogo, se calhar eu acho que sim, ou digo jogo sem perversão. Sem perversão qualquer. No sentido, porque com um filme como este, e eu estou muito consciente disso, há ali uma questão de estar a trabalhar com estranhos, não é? Estás a olhar para estranhos e estás tipo a usar a imagem de estranhos de alguma maneira. E portanto eu queria manter a integridade da sua presença na praça de alguma maneira, sem tentar criar, como é que eu ia dizer, descontextualizações constantes. Ou seja, se vou seguir uma certa sequência, sigo até ao fim. Mas lá está, todos esses encadeamentos vão sendo bastante arbitrários. E portanto o filme está sempre num diálogo constante e renovado entre uma aproximação muito concreta de gestos que, sendo mundanos, são bastante estranhos, como por exemplo o funcionário da manutenção que está a analisar a água, a recolher uma amostra de água, que é um gesto estranho. Mas é aquele senhor que depois... Um senhor de chapéu vermelho que está tipo a recolher amostras de água e pôr numa espécie de um teste de Covid. Para ver como acho que já sei qual é essa parte. Claro. Porque há um homem que se põe a fazer qualquer coisa num banco e eu não consigo perceber o que é este... E eu acho que se calhar estás a pensar num momento em que há um grupo de alunos com tipo uma fita métrica a medir os bancos, não é esse? Não, okay. Mas... Porque esse também é curioso, porque a fita métrica deixa de se ver a certa altura e então parece que eles estão só a segurar uma coisa assim no ar. Mas se calhar querias especificamente falar desse... Não, estava só a tentar lembrar-me assim de momentos, porque acho que também foi uma coisa que eu gostei de fazer quando estava a pensar quando estava a pensar no teu filme, lembrar o que é que esses momentos me fizeram sentir. Mas não sei, gosto muito desta ideia de jogo e acho engraçado teres se calhar associado a ideia de perversão, mas eu não acho, ou seja, acho que aquilo que tu fazes contigo mesmo ao sugerir-te a ti fazer este filme, já estás a impor-te regras onde podes trabalhar. E isso também te dá uma grande liberdade. Sim, aliás, desculpa interromper, eu acho que esse ponto para mim é o ponto mais performativo do filme, ou seja, e nesse aspecto é substancialmente diferente do que tanto a Marta como a Tomás fizeram, não tendo visto ainda o teu filme, Tomás, mas tenho quase a certeza que sim, nessa relação com os seus referentes, digamos assim. É um exercício muito determinado por condições que eu estabeleço à partida, para que o indeterminado entre no meu quadro, digamos assim, percebes? Eu quando saí da projeção de teste não sabia se aquela era a minha primeira longa ou a minha primeira pintura, nesse aspecto. Até porque a gramática do que é uma panorâmica, um zoom ou um grande plano torna-se toda muito dúbia aqui, porque não há panorâmicas e também não há zooms, na verdade.
é só uma imagem a ser manipulada constantemente de um lado para o outro num software de edição de imagem, percebes? Sim. Mas pronto, isso é só para dizer que acho que materialmente isso distingue mesmo a forma como o filme pode ser abordado. Se é que faz sentido, mas não era a tua pergunta inicial, por isso estou a divagar. Isto é para divergirmos Yeah. para onde tu quiseres e achares que faz sentido falar sobre o teu filme. Há bocado abordaste ligeiramente as experiências que tiveste com o Simon ao longo do filme e falando agora também outra vez um bocadinho de atores e do trabalho com os atores e atrizes, saber como é que este processo tão longo de filmagem, que acabou por ser acidental, afetou para bem ou para o mal, mas espero que para o bem, o trabalho com todos estes atores, especialmente quando tens atores e atrizes, crianças que crescem tanto durante este período, especialmente são crianças, depois são adolescentes, que crescem imenso e também, sendo que a personagem principal é o Simon, saber de que forma é que esta construção foi feita com ele, a partir dele ou a partir de vocês os dois. Se quiseres abordar um bocadinho mais essa questão. Sim, é uma questão pertinente e eu acho que no cinema é sempre mais complicado, pelo menos o que eu ouço dos meus colegas atores, de trabalhar porque tens menos tempo, não é? Com um espetáculo tu tens ensaios, trabalhas muito mais ativamente as personagens e o texto, e no cinema às vezes já tens tipo um dia de ensaios antes de filmares uma cena até muito mais intensa emocionalmente. Por isso, nesse sentido, foi super benéfico porque pudemos aprofundar as personagens a um nível que se calhar não teríamos conseguido se tivéssemos filmado isto num ano ou em poucos meses ou uma coisa assim. O facto de eles estarem a crescer foi interessante porque os miúdos com quem eu trabalhei, neste caso, que foi a Mariana, o Simon e o Miguel e pronto, e poucos outros extras, eles são super flexíveis e é muito interessante porque eles adaptam-se muito bem e senti uma facilidade imensa a trabalhar com eles porque eu também, pronto, tenho que os ler, não é? Entender como é que eles são, como é que eles reagem em certas situações, mas ao mesmo tempo eles adaptam-se muito bem à minha forma de trabalhar, que na altura era nula, porque eu não tinha qualquer experiência, ainda pouco tenho agora, mas na ideia de eu estar à procura, eu senti muito mais à vontade de trabalhar com eles por causa também da minha experiência, não é? De eu conseguir encontrar com eles uma forma de trabalhar do que, pronto, com atores mais experientes, como a Rita ou o Bernardo, em que eu é que tinha que me adaptar um bocadinho mais à forma deles trabalharem. Mas sim, foi interessante porque eu acho que lá para a frente, com o Miguel e com o Simon, eu com o Simon, nós construímos o Simon juntos, como é óbvio, mas foi giro porque eu acho que há certas características na personagem dele que nunca foram verbalizadas por nós os dois, mas que acabaram por... Eu acho que ele é muito inteligente emocionalmente e ele entende o que é que eu quero e eu às vezes não consigo explicar. Tenho uma dificuldade muito grande às vezes em passar certas informações e por isso é muito interessante trabalhar com pessoas que estão disponíveis para entender e ele é um miúdo muito inteligente, então eu acho que certas características do Simon ele encontrou-as sem eu ter que lhe dizer e isso com o facto dos anos irem passando, como nós fomos aprofundando a nossa relação, tornou-se mais fácil comunicar. E por isso, para mim, faz-me todo o sentido nos próximos filmes que fizer ter este tempo com os atores. Acho que é ridículo agora que tive esta experiência. Exato. Não fazer uma coisa pelo menos com um mês ou 2 meses. Por acaso, isso é curioso porque pronto, eu já te queria perguntar e vou ter de encurtar a quantidade de perguntas que eu quero fazer. Era sobre este processo tão longo que tu tiveste, que acabou por ser um acidente. Mas ao mesmo tempo queria saber se para projetos futuros é uma coisa que achas que foi um monstro que acabou por ser criado, se achas que foi benéfico para a tua compreensão de um sistema de produção ou de trabalho com atores, ou mesmo a tua
pronto, o teu à vontade com o argumento. Se achas que este processo tu repetirias? Assim, honestamente não, mas sim. Ou seja, de outras duas respostas. Do ponto de vista emocional, não. Tipo, eu não sei, eu acho que tens que estar numa fase que eu não sei se isto alguma vez é possível, mas eu acho que se calhar com 40 anos de experiência já consegues, que tens de estar numa fase em que tens alguma segurança no teu trabalho. Eu não digo isto de um ponto de vista conceptual, digo isto mesmo do ponto de vista técnico. Tens que saber o que é que queres a um nível que não te pões em causa todos os dias. E obviamente naquela altura, e ainda, tipo, até aos 30 anos é duríssimo, pelo menos para mim foi e continua a ser, porque estás-te a encontrar como pessoa e ao mesmo tempo como profissional. E então, ainda por cima no cinema, onde tens de dirigir equipas às vezes de 50, 100 pessoas e estás ali e nunca podes não ter a certeza do que estás a fazer. E pronto, e para mim o facto de ser mulher, pronto, acho que ainda é difícil, pronto, é difícil. E às vezes há malta no cinema, pronto, que às vezes aquela ideia da mulher e do homem muito específica, tens que lutar contra isso e tens que mostrar que não, e tu também sabes o que estás a fazer. Pronto, e então todo esse contexto tens que saber trabalhar. E eu, honestamente, mas isso existe a grande escala e pequena escala, mas acredito que a grande escala deve ser muito mais. Deve ser muito mais, por isso é que eu também essa ideia de o pessoal diz, um dia vais estar em Hollywood, eu tipo Hollywood, mas é maluco, porque não é claramente um sítio que eu queira estar neste tipo de dinâmicas, estás a ver? Mas pronto, isto para responder à tua pergunta de se foi benéfico ou não. Pronto, em termos emocionais foi muito duro, por causa desta confrontação constante e de alteração constante e de não saber e de problemas de ritmo e não sei o quê, mas do ponto de vista mais conceptual foi super benéfico. E eu digo sempre, este filme foi a minha escola, porque eu não acabei a STC, não acabei a escola de cinema, e foi aqui onde eu aprendi tudo o que tu disseste, a questão de orçamentos, de adaptação, de atores, de realização, e por isso foi a coisa mais importante que me aconteceu em termos formativos, foi mesmo isto. Por isso não sei se voltaria a fazer, claramente não da mesma forma, mas acho que pronto, o cinema já é uma arte tão cara que é difícil imaginar sequer um projeto assim, mas eu acho que sim, devia haver mais tempo para os atores estarem com os realizadores, para os realizadores poderem escrever com calma e para haver esta discussão e na própria rodagem, tipo, imagina estás a fazer um plano que não funciona, está-se bem, vamos mudar, porque errar é coisa que acontece todos os dias e eu acho que essa ideia também do erro na criação tem que ser alterada, que é esse medo do erro. E se tens que fazer a primeira obra tem que ser este realizador, não, eu vou errar os próximos 20 anos, se Deus quiser, eu vou cair de boca e toda a gente vai ver, está tudo bem, mas eu quero assumir isso e não podemos ter medo, porque eu acho que é isso também que afasta muita malta com muito boas ideias deste caminho que é muito difícil, mas temos que errar. Eu acho que essa ideia de errar em frente a uma equipa pode ser saudável, mas tem que ser também trabalhado. É verdade. E também se o teu primeiro filme for o melhor filme que tu fizeres, é porque os outros que vêm a seguir... Sim, é ainda mais difícil, por isso. Não, mas pronto. Eu vou ter de fazer a última pergunta porque o tempo passou muito rápido. E pronto, Tomás, queria, se calhar na continuidade do que estávamos a falar, uma coisa que eu acho muito bonita e que se calhar vai à introdução que tu fizeste do filme, é desta personagem que vive os seus dias a tentar construir um espaço mais seguro para si e para os outros, ser mais consciente, mais resistente, e ainda assim no momento de agir ela falha ou vemos o quão vulnerável e frágil é essa ideia, é esse, não o desejo, mas o sucesso desse desejo. E esta construção é logo muito, eu acho que é muito sólida, se calhar esta não é a melhor palavra que eu quero usar, no início do filme, através da mise-en-scène, a forma como tu filmas. O filme começa logo com aquele plano dos braços a praticar uma estratégia de defesa. E mesmo nos planos noturnos em que fazes planos mais aproximados do confronto das personagens com os chamados betos, e
Pronto, e eu gosto desta ambivalência entre a resistência e fragilidade constante nesta tentativa, e eu gostava que falasse um bocadinho sobre isso. Eu há pouco tempo cheguei à conclusão que os filmes de escola que eu fiz, e este também, tinham todos essa questão, a falha, tinham sempre a representação de uma falha. E hoje, pensando assim também mais conceitualmente, isso é algo que está desde sempre também relacionado, por exemplo, com a teoria queer, que é essa ideia de que quando tu não estás dentro de uma certa normatividade, no caso heterossexual-normatividade branca, por exemplo, tu estás a falhar dentro de um sistema de vários códigos e de comportamentos. E não sei, acho que muito naturalmente tenho um bocado a intenção de sempre de representar personagens que não têm sucesso, que falham sempre, exatamente por uma necessidade de afirmar, e estavas agora mesmo a falar da importância da falha, eu identifico muito com isso também, e com a importância de mostrar que não pode haver, não há uma forma perfeita de fazer resistência, é normal que nos sintamos inúteis em muitas situações, e pronto, e isso também veio muito mesmo ou seja, o filme e toda essa questão e toda a relação com a resistência é mesmo uma experiência pessoal, minha e da minha irmã também. Ao bocado estavas a falar da questão do argumento, e tem muito a ver com isso, que eu e a minha irmã já falámos muitas vezes sobre isto e sobre momentos da vida dela, porque ela fez karatê de competição durante muitos anos, e o filme, essa questão da autodefesa também vem por aí, a personagem também vem por aí, que é este sentimento que ela sempre teve e ainda hoje tem, mas agora de uma forma um bocado mais sã, talvez, de que por ter as ferramentas achar que é invencível, e durante muito tempo ela foi assim, principalmente durante a nossa adolescência. Não, agora, estou a dizer agora, okay. Ainda tem um bocado isso, mas de uma forma mais não sã, mas de uma forma mais consciente das probabilidades, sei lá, do que é que pode acontecer, tipo, do próprio, o que é que está ao alcance dela, o que é que não está, não é? E portanto a personagem dela nesse sentido é totalmente a minha irmã na adolescência, que é mesmo essa ideia dela achar que por ter as ferramentas ela consegue tudo, mas essas ferramentas também significam ela ter um certo privilégio, que no momento em que ele cai, ou no momento em que não é suficiente, e por isso é que, por exemplo, no início do filme há várias personagens ali que também estão a contestar aquilo, porque se calhar já viveram outras situações em que para elas é óbvio que elas não têm poder sobre a situação da opressão, portanto, e que às vezes não há nada que possas fazer. Às vezes ficas só vulnerável e tens de aceitar que estás vulnerável e trabalhar com essa vulnerabilidade, exatamente. Portanto, e pronto, o filme nesse sentido tem um caminho um pouco até básico em termos narrativos, que é ela acha-se muito, ela acha que tem todo o poder para lidar com opressões e acha que é a maior justiceira, e depois no momento em que as coisas acontecem ela percebe que afinal também não tem assim tanta força, e que afinal há coisas que estão fora do alcance dela. Não sei, ou seja, acho que essas relações de resistência e não resistência têm muito a ver mesmo com relações pessoais, como é que a minha irmã viveu isso ao longo da vida dela, e como é que eu vivi isso ao longo da minha vida, exatamente porque temos as duas ferramentas diferentes para lidar com as opressões. Mas a tua irmã, ela não esteve no argumento desde o início, ou esteve? Não, ela sempre, a posição da minha, ou seja, o trabalho da minha irmã no argumento foi muito quase de uma espécie de estar sempre a acompanhar tudo e a dizer sempre aquilo que ela acha que faz sentido ou não, ou a sugerir diálogos, ou sugerir coisas que para ela faziam sentido. Portanto, ela teve sempre a supervisionar tudo, e teve sempre, eu ia-lhe sempre mostrando as coisas, e ela ia dando sugestões, e fez sentido ela estar no argumento também nesse sentido, porque ela sabia que o filme era sobre ela também. Ela punha então coisas dela no filme. Era uma coisa consciente e não... foi uma coisa consciente desde o início, de que esta personagem... Ela, sim. Ou seja, sim, que era muito baseado nela, porque pronto, depois tem as suas diferenças, é um bocado um mix entre eu e ela, na verdade, mas as próprias duas personagens, a Gabi
e o Daniel são um bocado um mix, tu falaste daquele, ao bocado daquele da ideia de se espelharem, exatamente. Sim. Porque sou eu e ela e ao mesmo tempo não somos as duas, portanto é um bocado um mix dessas duas energias. Exato, portanto a posição dela, ou seja, o trabalho dela no argumento foi mesmo um de eu acho que isto faz sentido, acho que não faz sentido, eu faria isto, eu não faria isto, e isso entrou muito, ou seja, isso foi essencial até ao momento até de direção de atores e atrizes, que até chegou a haver um momento em que eu mostrei um vídeo da minha irmã fazer maternidade de autodefesa à Francisca, que é a atriz que faz de Gabi, e que para ela e que foi muito engraçado porque depois quando nós fizemos a take a seguir, ela parece que canalizou a energia da minha irmã, eu parecia que estava a ver a minha irmã à minha frente. Foi surreal. E não era o meu objetivo que ela imitasse exatamente, porque era uma personagem que nós criámos. Eu também não queria colar-me dessa forma, nem... Mas eu vejo a tua irmã na personagem. Totalmente, não é? Pois. Sim, é um bocado assustador até. É muito ela. Mas, ou seja, isso foi uma vez e foi quase uma de... Vou-lhe mostrar por, sabes, porque tínhamos uma relação saudável de trabalho em que, pronto, eu contava-lhe como é que as coisas surgiam e conversávamos e debatíamos as ideias do filme, e eu mostrei-lhe esse vídeo porque pensei muito nesse vídeo quando estava a escrever o guião e quando estávamos a trabalhar, porque este guião houve muitas fases, portanto nunca estava só eu ou só o Rodrigo, foi assim sempre um mix de pessoas. Aliás, todo o filme foi assim, é mesmo um filme feito em grupo mesmo e em coletivo, no sentido em que até a montagem não é só, são 3 pessoas, houve várias fases de montagem também com pessoas diferentes, a produção também é partilhada, tudo é feito em conjunto, tudo é... E tu viste uma espécie de triangulação entre ti, a Inês, a tua irmã e a Gabi na construção da personagem? Foi uma coisa que aconteceu nos ensaios, ou se a própria personagem da Gabi teve o seu dizer na personagem, ou nos diálogos, ou em alguma coisa de argumento? Sim, a atriz. Sim, a personagem da Gabi, sim. Sim, mas eu acho que a Francisca, ela, digo eu, posso depois falar com ela também sobre isso, mas acho que ela desde o início, desde o casting, que ela se identificava bastante com algumas coisas que nós falávamos da personagem, e portanto tudo para ela normalmente foi sendo feito da forma mais... Às vezes ela punha inputs de coisas novas e fazia sentido, eu nem sequer... Se calhar tinha de aceitar só que tinha aquela que era natural fazer aquilo, portanto não... Houve coisas que foram... Ou seja, tudo foi muito controlado, ao mesmo tempo nada foi controlado, no sentido em que às vezes, se calhar estávamos ali muito tempo a melhorar uma coisa, outras vezes tipo ela fazia uma coisa que fazia naturalmente, eu deixa estar, faz exatamente assim, está exatamente on point, mas exatamente porque acho que havia uma afinidade e porque o casting foi todo feito em todos os sentidos, através de um bocado de identificação, eu acho. Pronto, algumas personagens talvez não, mas assim, pelo menos estas duas, tipo... Sim. Temos de terminar, portanto, temos de ficar por aqui. Bom, obrigada por estarem aqui, estarem a apresentar os vossos filmes e falarem sobre eles. Vou só dar um double check para as estreias e a repetição do filme da Marta. O filme vai passar outra vez no dia 1 de setembro, 22 horas no Cinema Ideal. Tomás e Gonçalo estreiam hoje, o Cabra Cega estreia às 21h45 no São Jorge e o Granary Squares às 19h no São Jorge. Obrigada e vamos por aí. Obrigada.